Olá, turminha. Hoje nós vamos estar resolvendo aí o vestibulinho da Embraer. Então, isso na parte de física. Eu peguei desde a prova de 2009 até de 2019, tá? 10 anos de prova para a gente estar resolvendo, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Juarez, prova Juarez Vanderlei. Começando aí com a prova 2009, perdão, exercício 47. Observe o desenho. A colocação da roda no objeto que estava sendo puxado facilitou o deslocamento devido ao fato de ter sido modificada a força de ação e reação. Então, turminha, primeira coisa, vamos eliminar as alternativas que fazem menos sentido, tá? Vamos lá, modificar a força de ação e reação. Lembrando, ação significa que aumentou a força. Então, coloquei a roda, eu estou fazendo mais força? Não, né? A força é a mesma, que ele está fazendo é o máximo que ele pode. Então a força é a mesma, se eu não aumentei a força, ou seja, não aumentei a ação, logo eu não aumentei a reação. Reduzido o atrito entre o objeto e o chão. Olha, essa já faz mais sentido, né? A C fala alterando a massa do corpo e sua aceleração. Falou que ele ficou, entre aspas, aí, ficou mais pesado. Não, né? Aumentando a força resultante do corpo. Força resultante, ou seja, também apareceu mais uma força no mesmo sentido, como aquela mãozinha. Isso aconteceria se aquela mãozinha que está segurando a roda ali estivesse empurrando, daí aumentaria a força resultante. Mas não foi o caso, ele só colocou a rodinha, então realmente eu fechei aqui com a alternativa B, reduzido o atrito entre o objeto e o chão. Fácil, né? Vamos lá. 48. Em uma atividade de laboratório para estudar o assunto de densidade, os alunos realizaram um teste para saberem qual dos líquidos propostos pelo professor uma moeda de cobre poderia flutuar. Para a realização dessa prática, foi fornecida aos alunos uma tabela de densidade dos materiais utilizados. Então é o seguinte, então eu tenho uma moeda de cobre e como a gente viu na aula de densidade e também na aula de empuxo, para que essa moeda flutue, né, ela precisa ter densidade menor que do fluido, tá? Então temos aqui água, leite, mercúrio e álcool etílico. Então, ó, água, aqui, essa aqui é a densidade do cobre, 8,9 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, ó, é maior que água, é maior que do leite, menor que o do mercúrio e maior que do álcool. Então, ele só vai flutuar onde tem densidade menor. Aqui, então seria no mercúrio. Bem fácil também, né? Se a densidade fosse maior, afunda a densidade menor, ele boia, que é o único caso aqui, no caso seria o mercúrio. Próximo exercício agora o 49. A energia solar é usada também na geração de outras formas de energia. Painéis contendo células fotovoltaicas que absorvem a energia do Sol e transformando em energia elétrica. Só pelo fato de ter falado que é fotovoltaica, é a placa do tipo que transforma luz solar, né, a energia radiante do Sol, em energia elétrica, tá? Tem aquelas que servem para aquecer a água, essa no caso é a fotovoltaica, essa gera energia elétrica, tá bom? Ao passar por 1, 2, 3 e 4, né, como estamos vendo aqui na figura, essa energia para os aparelhos, para que os aparelhos realizem seu trabalho específico, deve se transformar em energia. Vamos lá. Potencial em 1. 1 é a televisão. Televisão não é uma bateria, senão poderia ser uma energia potencial, e não é um objeto que está numa certa altura, né? Possui energia potencial gravitacional, por exemplo, tá? Ou não é um elástico, também tem energia potencial elástica. 2 agora na B, sonora em 2. Em 2 parece-me um aspirador de pó. Aspirador de pó é um motor. Motor é energia mecânica, apesar de fazer barulho aí, né? A ideia não é transformar energia elétrica em sonora, tá? Então no caso 1, 2 é energia mecânica. 3, geladeira. Geladeira transforma energia elétrica em térmica, tá? Não energia química. E 4, por último, é a máquina de lavar roupa. Ela possui um motor
Ou seja, um motor que tem, né, como o motor possui giros, então esse motor seria energia mecânica. Então é isso mesmo que acontece em 4. Eu transformo a energia elétrica em energia mecânica. Tranquilo até aqui, né? Vamos agora para a prova do Colégio Juarez Vanderlei 2010. 41. O gráfico a seguir representa a velocidade de de um automóvel durante o deslocamento em um determinado tempo. Observando o comportamento por meio do gráfico, pode-se afirmar que o veículo no intervalo, vamos lá, tem algumas afirmações aqui. Ele falou, ó, AB, ou seja, esse trecho aqui, apresenta velocidade constante, tá? Constante significa que mantém a mesma velocidade. Mas não, né? Isso aqui é um gráfico de velocidade por tempo e veja que está aumentando no decorrer do tempo, então não se mantém a mesma, né? Não é constante, ela está aumentando, então já não é a A. BC encontra-se em movimento. Vamos lá, BC o que está acontecendo? B e C eles estão na mesma altura aqui, ou seja, eles possuem a mesma velocidade. Significa que ele está mantendo a mesma velocidade no decorrer do tempo. Ou seja, na mesma velocidade constante, ele está em movimento. A velocidade é constante, mas ele está se movimentando. Então, realmente, a B está correta. Tá? Então, velocidade constante. Não confundir esse tipo de gráfico com um gráfico de espaço por tempo. Se o gráfico fosse de espaço por tempo e tivesse uma reta como essa aqui, BC, significa que ele estava mantendo o mesmo espaço no decorrer do tempo. Ou seja, ele está parado, que não é o caso aqui, porque o gráfico é de velocidade. CD tem velocidade negativa? Não. CD, a velocidade está diminuindo, né? Ou seja, ele está freando aqui, mas não é negativa, tá? Negativa teria que estar na parte de baixo do gráfico. E DE possui movimento crescente? Não. Ele está parado porque aqui, ó, ele está bem em cima da reta ali da abscissa ali, ó, ou seja, ele está no zero, tá? Parado. Então, fechamos aí com a alternativa B. Exercício 42. Observe a figura. Turminha, vocês já estão aí com o simulado em mãos, né? Por ver esse vídeo aqui, vocês têm que estar com simulado não, perdão, com a prova da Embraer em mãos, tá? Eu devo estar aqui na frente aqui do exercício, algumas alternativas, mas eu vou ler para vocês de qualquer forma, tá? Ela ilustra uma situação muito comum do nosso cotidiano que pode ser explicada da seguinte maneira: quando empurramos um objeto, sente uma resistência que ele oferece ao movimento e precisamos aplicar uma força para vencer essa resistência e fazer com que o objeto se desloque. Terceira lei de Newton, ele falou, deu o texto para a gente, falou, esse texto trata-se da terceira lei de Newton, ação e reação. A figura e a explicação podem ser comparadas corretamente pelas seguintes situações. Então ele quer saber, ó, dessas alternativas, dessas 4 alternativas aí, eu quero saber quais delas fala da mesma lei de Newton. Primeira, segunda, como é a terceira, eu vou ler todas as situações ali. Qual dela, né? Porque só tem uma opção, qual dela que é a terceira lei de Newton. Tá, o texto pode estar até se referindo, fazendo as mesmas referências ali, mas tem que ser a terceira lei de Newton. Vamos lá. Um cavalo, ao parar bruscamente durante um passeio, joga a sua montaria ao chão, pois a força que estava atuando sobre a pessoa continua a agir e a tendência é continuar o movimento. Ou seja, a primeira lei de Newton, todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Princípio da inércia. Então não é a terceira lei. B. Ao aplicar uma força com a mão em uma caixa, observa-se uma aceleração ao usar a força de duas mãos sobre a mesma caixa, a aceleração será proporcionalmente maior. Opa, ele está falando de força, aceleração, então ele está fazendo uma referência à segunda lei de Newton, princípio fundamental de dinâmica, onde diz que força é igual massa vezes a aceleração. Então não é a terceira lei. C. Colocando sobre um copo um pedaço de cartolina e sobre esta uma moeda. Ao puxar a cartolina, bruscamente a moeda permanece com o mesmo movimento e cai no fundo do copo. Ou seja, a moeda estava aqui, se eu for fazer um comparativo no eixo da abscissa, a moeda continuou no lugar quando eu puxei, né? Ela caiu no copo, ok, mas não se movimentou na horizontal. Então, ou seja, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, porque eu puxei a cartolina, ela não foi no mesmo sentido que a cartolina, ela caiu para baixo, tá? Então, mais uma referência com a primeira lei de Newton,
agora que todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, princípio da inércia. Por último, D, deve ser essa agora, né? O gás resultante da combustão expande-se em câmaras existentes na turbina e é expelido pelo avião para trás, exercendo sobre esse avião uma força que o impele para frente, ou seja, houve uma combustão, ou seja, uma explosão, foi para trás, o avião foi para frente. Terceira lei de Newton, ação e reação. Prova Colégio Areis Vanderlei, 2011. Vamos lá, exercício 41. Em um jogo de bilhar, cujas bolas apresentam a mesma massa, o movimento da bola A foi totalmente transferido para a bola B, que essa estava em repouso. Com isso, após o choque, a bola B adquiriu um movimento enquanto a bola A ficou em repouso. Ó, novamente aí estamos falando aí de lei de Newton. O Guimarães gosta bastante de lei de Newton. Vamos lá. Considerando o enunciado, assinale a alternativa que está relacionada à situação ilustrada. Uma força aplicada em uma linha reta muda a força recebida pelo corpo. Não, ele muda a força, ele passou o movimento que estava para o A foi para o B. Não tem sentido essa alternativa A. B. Todo corpo que exerce sobre o corpo, outro corpo uma força contrária de mesma intensidade e de mesma direção. Opa, essa aqui tá bem bonita, hein? Vamos dar uma lida nas próximas. Um objeto em repouso permanece em repouso independente da força que atua sobre ele. E começou a fazer uma referência sobre a primeira lei, mas falou que permanece em repouso, independente do que aconteça. Mas o enunciado falou pra gente que a bola B começou a se movimentar, né? Então, C também não. A velocidade de um ponto material sofre variação quando estiver livre de ação de forças. Ou seja, eu não fizer nada, ele vai se movimentar assim mesmo sem eu fazer nada. Então, essa aqui é a alternativa B. Vamos para o próximo. 42. Considere o gráfico a seguir em que esta representa a posição de dois automóveis em uma estrada reta durante um certo intervalo de tempo. Então está aqui o gráfico de espaço por tempo. Ele vai fazer algumas afirmações aqui. Com relação às informações fornecidas pelo gráfico, pode-se afirmar que no intervalo de tempo de, vamos lá, de 0 a 10 minutos, a velocidade de ambos os veículos foi igual. Para a velocidade ser igual, eu tenho que andar a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Então aqui, ó, o veículo, vamos chamar aqui de veículo A, ele subiu quanto? 2 quadradinhos. Subiu 2 quadradinhos em, aqui, ó, 2 quadradinhos, né, até o tempo de 10 minutos. Aqui, tá? Agora, o veículo B, ó, ele também subiu 2 quadradinhos nos mesmos 10 minutos. Ou seja, eles estão na mesma velocidade porque teve o mesmo deslocamento dentro do mesmo intervalo de tempo. Então a alternativa A já estaria correta. Vamos eliminar as demais? De 0 a 10, a distância percorrida por A foi menor que a percorrida por B. De 0 a 10 minutos, aqui, ó. Mas a gente acabou de ver que eles andaram a mesma coisa dentro do mesmo intervalo de tempo. Já matamos essa também. C. De 0 a 20, a velocidade de B foi maior que a de A. Olha, no primeiro trecho a gente acabou de analisar que eles estão com a mesma velocidade. No segundo trecho, ó, eles mantêm o mesmo espaço no decorrer do decorrer do tempo. Ó. Ele estava no quilômetro 30, quando chegou aqui no tempo 10, e chegou no tempo 20 no quilômetro 30. Aí o carro B estava no quilômetro 15 e continuou no quilômetro 15 até o quilômetro 20. Ou seja, estavam parados, ou seja, em nenhum momento um teve com velocidade maior que o outro, tá? O que, tá, que a gente dá para ver pelo gráfico aqui que um começou na frente do outro, tá? E já com essa leitura do C, mata o D também. Então, alternativa A. 48. Em uma usina nuclear, a energia liberada pelas reações nucleares aquece a água que se encontra em uma caldeira. O vapor produzido na caldeira faz girar as pás de uma turbina que está acoplada a um gerador. Nesse processo, verifica-se que as seguintes transformações de energia a partir da nuclear. Então, depois da nuclear, aqui eu tenho, está aquecendo, aqui eu possuo um giro, e aqui eu estou produzindo energia elétrica.
Então tá aquecendo, estou falando de energia térmica. Opa, já matei aqui a nascer aqui, ó. Energia térmica, térmica, mecânica, né, que está girando aqui, ou seja, energia cinética e depois energia elétrica no gerador. Beleza, turminha? Vamos para o próximo exercício. 49. Uma força de se uma não, desculpa. Uma forma de se identificar um sólido é por meio de sua densidade. Por exemplo, a densidade do ouro de 19,3 gramas por centímetro cúbico, enquanto a do cobre de 8,9 gramas por centímetro cúbico. Uma peça metálica foi fabricada utilizando o mesmo volume, ou seja, o mesmo tamanho, de cobre e de ouro, 50%, 50-50. Aí ele quer saber o seguinte: a massa de cobre utilizada na fabricação dessa peça metálica é, ou seja, eu peguei essa uma certa quantidade de ferro e de ouro, ou seja, o mesmo volume, e ele quer saber qual vai pesar mais, tá? A gente já fez um exercício muito parecido com esse aqui em sala de aula, tá? Então vamos lá. A corresponde ao valor de 8,9 gramas. Teremos que fazer esse cálculo, né? Ter mais informações para isso, mas vamos tentar fazer algumas analogias aqui. Como ele está falando de densidade, vamos lembrar da forma de densidade. Densidade é massa dividido por volume. Como ele fez uma referência sobre volume, vamos isolar o volume. Vamos trocar aqui ó, volume com o densidade. Trocar eles de lugar, que ficaria assim: volume igual massa dividido por densidade. E o enunciado diz para a gente que o volume do cobre é igual ao volume do ouro. Então, colocando isso em fórmula, o volume do cobre é igual ao volume do ouro. Mas a gente acabou de fazer essa analogia aqui na fórmula. O que é volume? Massa dividido por densidade. Então, vamos colocar aqui, ó. Volume do cobre é massa do cobre dividido pela densidade do cobre. Igual a o volume do ouro, que é massa do ouro, dividido pela densidade do ouro. Que conclusão a gente pode chegar aqui? É o seguinte, que a densidade do cobre é menor que a densidade do ouro. A gente viu aqui no enunciado aqui, ó, a densidade do cobre é menor que a densidade do ouro. Estou fazendo sempre analisando a partir do cobre, que é o jeito que ele perguntou ali. Quer saber a respeito do cobre. Se a densidade do cobre é menor que a densidade do ouro, logo a massa do cobre vai ser menor que a densidade do ouro, como a gente já viu esse exercício anteriormente, tá? A gente viu muito parecido nas nossas listas de exercícios na apostila. Tá bom? Vamos para o próximo exercício agora, que esse aqui ficou a letra B. A massa do cobre é menor do que o valor da massa do ouro. Beleza, turminha? Vamos para o próximo exercício. Prova do Colégio Juarez Vanderlei 2012. Uma questão aqui que serve tanto para física quanto para química. Nós vimos densidade nessas duas matérias, né? Em uma aula de ciência, o professor apresentou aos alunos um experimento sobre flutuabilidade. Para isso, colocou ovo de galinha em dois frascos contendo, em um deles, água salgada, no outro, água da torneira. O resultado pode ser observado na figura a seguir. Uma explicação correta para esse resultado é: o ovo que se encontra no frasco 2 é mais pesado. Não, é o mesmo ovo ali, né? É o mesmo tipo, né? Não tem diferença. Só acrescentou, mudou a água ali, segundo o experimento está falando ali. B. Os líquidos dos frascos apresentam densidade diferente. Gente, não aceito. Só lendo essa alternativa aqui, dá até preguiça de ler as outras, porque se um tá com sal, a outra tá sem sal, logicamente elas têm densidade diferentes. Os líquidos dos frascos apresentam densidade diferentes. Óbvio, né? Vamos lá. 42. Um gráfico agora. MRU e MRV. Em uma prova de atletismo, um atleta apresentou o resultado observado no gráfico a seguir que representa a velocidade desse atleta em função do tempo gasto por ele. Então temos aqui o gráfico de velocidade por tempo. E quando a gente tem o gráfico de velocidade por tempo, ele quer saber o deslocamento, o que eu tenho que fazer? Calcular a área do gráfico. Então vou calcular a área do gráfico, esse primeiro setor aqui, que é um triângulo. Eu vou calcular a área do triângulo, depois calcular a área do retângulo. Como calcular a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. A base desse triângulo aqui vale 10 e a altura vale 20. 10 vezes 20, 200 dividido por 2 dá
100. Beleza? Agora o retângulo, calcula a base vezes a altura, bem simples. Base vale 10, né, de 10 até 20, 10. E altura 20. 10 vezes 20, 200. Opa! É o seguinte, vamos analisar aqui. A distância percorrida por ele foi de 200 metros nos instantes de 10 a 20 segundos. 10 a 20. Opa, correto. Nesse instante de 10 a 20, ele andou 200 metros. Correto. 400 metros de 0 a 20. De 0 a 20, 10, 100 mais 200, 300. Então não é 400. C. 200 metros nos instantes de 0 a 10. Não, é 100. 100 metros entre os instantes de 0 a 10. Opa, 100 metros no instante de 0 a 10. Opa, tem duas alternativas corretas, por isso que essa questão foi anulada. Tanto a D quanto a A, as duas estão corretas. Eu andei 200 metros de 10 a 20 e 100 metros de 0 a 10. Foi anulada essa questão, mas bom para a gente dar uma treinada, tá? Caso caia de novo essa questão com as alternativas corretas, né? 47. A energia solar para aquecimento de água está sendo bem utilizada no Brasil. A água que circula pelo coletor solar é aquecida e armazenada no recipiente. Eu vejo que agora não é fotovoltaica, é aquecimento de água. Posteriormente distribuída para o chuveiro, torneira e os demais equipamentos de uma casa, conforme pode ser observado na ilustração a seguir. Com relação às transformações e às transferências de energia que ocorrem na casa, pode-se afirmar que o calor do sol é absorvido pelo coletor em que transfere para água. Então, eu acho que é único erro dessa frase aqui, o absorvido, tá? O único erro é absorvido. Vamos ler as demais. A água armazenada em 2 transfere energia elétrica para o chuveiro. Não, não é, não vai. É só aquecimento. Não tem aquecimento transformar em energia elétrica. Não, só vai chegar água quente já no chuveiro. No equipamento 3, a energia térmica é transformada em mecânica. Não, só vai entrar aqui na máquina de lavar roupa, vai entrar energia, vai entrar água quente, não vai ter eletricidade. É só água, a gente está falando aqui, não é fotovoltaica. O coletor solar transforma a energia radiante do sol em calor e aquece a água. Olha, essa aqui é a mais adequada. Vejam que a AD estão muito parecidas, por exceto essa palavra, ao invés de a energia é absorvida pelo coletor, em está falando a energia solar transforma a energia radiante do sol em calor que aquece a água. Então, alternativa D. 50. Observe a ilustração a seguir, que representa uma situação do cotidiano, tendo-se em vista as leis de Newton. De acordo com a análise, é correto afirmar: a força aplicada atua contrária ao movimento e a sua direção sempre é a mesma do movimento e no sentido contrário. Não, não, cara, não tem nada a ver isso. Como assim? Contrário ao movimento e sua direção, tá fazendo uma breve reflexão aí no terceira lei de Newton? Não. Qualquer corpo permanece em repouso em movimento retilíneo independente da força aplicada. Não, se eu aplicar uma força, ele vai sair do repouso, né? Quando um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, este exerce uma força de reação igual e contrária ao corpo A. Ou seja, eu apliquei uma força no carro para ele ir para frente e essa força que eu apliquei foi para o carro. Ou seja, teve uma ação e uma reação. Essa aqui está bem legal. Daí vamos só dar uma lida na D. Qualquer corpo isolado é capaz de entrar em movimento se tiver em repouso ou mudar a sua velocidade totalmente sem nexo a D aqui, né? Então vamos ficar com a alternativa C. Próxima prova, prova Colégio Juarez Vanderlei 2013. A sonda Voyager 1 torna-se nesta quinta-feira 12 de setembro, o primeiro objeto feito por humanos ao sair do sistema solar. Segundo o cientista da NASA, ela moveu-se para fora da influência do Sol, lançada em 1977. A sonda foi criada inicialmente para estudar os planetas,
mais afastado da Terra, mas continuou viajando pelo espaço. Calcula-se que a região interestelar esteja a mais de 19 bilhões de quilômetros da Terra, ou 123 vezes a distância entre o nosso planeta e o Sol. Bem longe, né? Para representar a distância em que a nave espacial se encontra da Terra, os cientistas usam uma forma de representação denominada notação científica, que está em quilômetros, corretamente representada em. Tá. Então tá aqui, 19 bilhões. Bilhões. Bilhões tem quantos zeros? Bilhões, 9 zeros. Só que 19 não é notação científica, então eu tenho que diminuir esse 19 para 1,9. Então era 19 vezes 10 a nona. Como eu diminui o número, a potência de 10 tem que aumentar de 9 para 10. Então vai ficar 1,9 vezes 10 a décima. 60. A ilustração a seguir representa diversas fases da Lua. A gente já viu esse exercício de aula, mas vamos dar mais uma revisada aqui. Ó. 5 de janeiro de 2013. Então aqui eu tenho a Lua crescente, ó, formando um seno crescente, aqui é crescente, aqui é crescente, aqui é Lua cheia. Depois aqui, Lua minguante. Entre uma fase e outra, eu tenho aproximadamente 7 dias. Então aqui da crescente para a cheia 7 dias, da cheia para a minguante mais 7 dias. Vamos ler as afirmações. 5 de janeiro é fase minguante, ou seja, essa primeira aqui minguante? Não. C de crescente, fica a dica. Então 5 de janeiro crescente. 12 de janeiro lua nova. Então passado uma semana, 7, 5 mais 7, 12. Então seria nova, não, aqui é cheia, está totalmente acesa. C, 19 de janeiro, fase minguante. 19 de janeiro, então aqui era 12 de janeiro, mais 7, 19. Opa, 19 de janeiro, minguante. Então ficamos com a letra C. Beleza, turminha? Então resolvemos aí hoje as provas de 2009, 2010, 2011, 2012 e por último a 2013. No próximo vídeo a gente continua a partir da prova de 2014. Beleza, turminha? Valeu, até!